A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e nessa aula eu vou ministrar a lição número 9, que traz como título O Reinado de Davi. Isso mesmo, estamos estudando a revista da CPAD, falando aí do livro de Samuel, dos livros de Samuel. Já entramos agora no segundo livro de Samuel, que começa a falar de Davi como rei. A gente já falou de Saul como rei nas aulas anteriores e agora vamos entrar em detalhes com relação ao reinado de Davi. Ele assume o reinado, já tinha sido ungido rei e agora ele se torna rei da nação de Israel. Bem, eu vou explicar aqui como que funciona esse vídeo, qual o propósito dele, justamente para ajudar aqueles que chegaram agora no canal. Quem já está acostumado aqui já sabe como funciona. É assim, toda segunda-feira ou terça-feira eu posto um vídeo com a aula completa, usando o slide, passando cada tópico e subtópico. E nesse vídeo eu coloco um link para fazer uma votação e escolher 3 subtópicos que são os mais complicados, os mais difíceis, que você quer uma aula mais profunda. E aí eu gravo esse vídeo aqui para explicar mais detalhado esses 3 subtópicos, os 3 mais votados. Então, eu coloquei o link, peço até desculpa porque segunda e terça o link estava errado. Algumas pessoas não conseguiram responder a pesquisa para escolher os subtópicos, mas aí na quarta-feira eu mudei o link e aí as pessoas conseguiram responder. Vou procurar prestar mais atenção nisso e não colocar o link errado, colocar o link certo. Mas graças a Deus, várias pessoas responderam e escolheram aí os 3 subtópicos mais complicados que a gente vai abordar nessa aula. E os 3 subtópicos mais complicados que foram escolhidos aí para serem abordados aqui foi o subtópico 2.1, a edificação de Jerusalém, o subtópico 3.1, as realizações militares, e o subtópico 3.3, o culto público. Bem, a gente sabe que esses subtópicos, se você dá uma lida por cima, são bem simples, são bem rasos até, você pode até conseguir tirar alguma lição. Mas se você for se aprofundar dentro deles, você vai ver que tem algumas questões que merecem alguns detalhes, né, algum estudo mais profundo. No subtópico 2.1, por exemplo, e no 3.1 fala das guerras, das batalhas. E muitos irmãos têm dificuldades com isso. Como que Deus permitia as guerras? Como que Deus incentivava a guerra, mandava matar pessoas? Como que Davi, um homem segundo o coração de Deus, participou de tantas guerras, era um guerreiro, tinha um destaque, era destacado como um grande guerreiro. Então tem essa dificuldade, né? Como que eu explico isso justamente na época onde a gente fala que temos que ter paz e não guerra, né? Então a guerra não é algo bem visto nos dias de hoje. Como que explica isso? Outra coisa é como que eu aplico isso na nossa vida, porque muitas pessoas estão com dificuldade de aplicação. Então a gente vai falar aqui dessa aplicação. Inclusive eu deixei um material para download aí na descrição do vídeo, o trecho de um livro sobre pregação expositiva, e eu peguei justamente a parte de aplicação para ajudar você a aprender mais sobre isso. Baixa esse PDF que você vai aprender mais sobre a aplicação. Pode clicar lá no link que você não vai sair do vídeo, tá? O vídeo vai continuar rolando aqui, vai abrir em uma outra página. E aí, nós vamos fazer aplicações aqui. E tem uma outra questão aqui no tópico 2.1, que é a questão dos coxos e cegos, que se você ler o texto de Samuel, capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 10, quando Davi toma aí a cidade de Jerusalém, dos jebuseus, aí tem uma questão de cegos e coxos, fica um pouco complicado também, tem gente que quer uma explicação mais profunda sobre isso, a gente vai abordar aqui. E no tópico 3.3, tem uma complicação que é a questão do sacerdócio de Aimeleque. Nesse Aimeleque morreu lá no capítulo 22 do primeiro livro de Samuel. Como que Aimeleque está vivo aqui sendo sacerdote na época de Davi? E então a gente vai responder isso aqui também, que é a mesma complicação do tópico 3.2. 3.2 e 3.3 trata dessa questão do sacerdócio de Aimeleque e a gente vai abordar, que é a parte do culto público, mas por que fala que Aimeleque era o sacerdote e não Abiatar, enfim. Então a gente vai abordar isso aqui, esses assuntos aqui. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Você que quer se aprofundar nesses subtópicos, assista essa aula. A gente vai abordar aqui de forma bem profunda e de forma bíblica também, trazendo aí um esclarecimento desses textos. Só quero também pedir perdão que esse vídeo era para ser postado na quinta-feira.
só que eu fiz uma viagem, cheguei muito cansado, não consegui gravar e deixei para gravar na sexta-feira, dia 29/11. E por falar de sexta-feira, é Black Friday, né? E tá aí o zoom do Black Friday no mercado, e aí o EBD em Foco entrou também nessa onda da Black Friday aí. A gente tem dentro do EBD em Foco um conteúdo premium, um conteúdo mais completo, são os slides em PowerPoint de adultos e jovens, e alguns cursos, e um curso de Samuel também, um conteúdo mais completo para você que quer ser um professor da EBD de excelência. E aí esse conteúdo ele tem um valor de R$19,90 por mês, mas hoje a gente na Black Friday a gente vai liberar um mês totalmente grátis. Você não vai colocar cartão, nem gerar boleto, nem fazer, vai cadastrar lá, ganhou teu mês grátis, depois de um mês perde o acesso, você faz a assinatura depois se quiser. Não vai ser cobrado nada de você automaticamente. Então você vai lá, entra no site do EBD em Foco, clica no link também na descrição do vídeo do EBD em Foco, faz o cadastro gratuito, vai lá, clica em assinatura grátis, você vai ter acesso a um mês a esse conteúdo premium de excelência. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp que tem aí. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bem, o tópico 2.1 fala o seguinte: a edificação de Jerusalém. A cidade de Jerusalém era uma cidade que já existia desde quando Josué chegou para conquistar a Terra Prometida, já existia. Josué fez uma conquista ali em Jerusalém, mas não foi completa. Parece que Jerusalém continuou sendo habitada pelos jebuseus, que era um povo da época que vivia, os cananeus, jebuseus, dentre outros povos. Esse povo, quando Deus manda Israel invadir a Terra Prometida e tomar essa terra, esse povo era um povo pecador, que cometia muitas atrocidades, e Deus resolveu executar um juízo sobre esse povo. Então, lá em Gênesis tem uma passagem que fala que o pecado deles não tinha chegado na medida ainda que Deus executaria o juízo. Então fica subentendido que quando o povo de Israel sai do Egito e invade a Terra Prometida, é porque o pecado daquele povo já chegou num nível muito alto, onde Deus tinha que executar um juízo. E Israel foi um instrumento de juízo na mão de Deus para ali ferir aquele povo e tomar aquela terra. Então Israel começa por aí. Quando se fala de guerra no Antigo Testamento, a gente está falando de juízo divino sobre povos pecadores que cometiam vários tipos de atrocidades, várias maldades. E o pecado desse povo era muito grande. E se esse povo dominasse a terra se tornaria algo horrível de se viver. Então aqui é Deus meio que executando juízo para frear o pecado daqueles povos. Então quando Deus manda guerrear, Deus de certa forma está executando juízo. Quando fala de guerra, nos dias de hoje, tem gente que pensa que guerra paz, por exemplo, paz é ausência de guerra. Então é meio que um contrário do outro. E na verdade não é bem isso. Paz é uma vida de justiça. Como se diz assim, a paz é quando estabelece a justiça em todas as áreas, justiça social, em todas as áreas em uma sociedade. E às vezes, para estabelecer essa justiça, é necessário que haja guerra. Então a guerra, às vezes, ela é necessária para que seja implementado a justiça. Naquele caso, era mais ou menos isso também. Era uma terra injusta, uma situação de injustiça em todos os aspectos, e Deus quer estabelecer a justiça e firmar a justiça naquela região. Então Deus executa juízo nesse sentido. Outra coisa que é importante a gente ressaltar em relação à questão da guerra ali no Antigo Testamento é o contexto que eles viviam. O contexto histórico deles ali é que o país que não tivesse um exército e que não partisse para a guerra era destruído. A nação era destruída. E quando eu falo de nação ser destruída, não significa matar todo mundo para destruir o povo em si. Mas às vezes a nação era dominada e era destruído a língua, a cultura, a religião. Então, se o povo não se cuidasse, não se defendesse, o povo era destruído. Só um exemplo para você entender isso melhor é que a região norte de Israel, o Reino do Norte, que se divide depois de Salomão, Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte é invadido pela Síria, é levado embora e é totalmente destruído. Eles perdem totalmente a identidade e depois vêm outros povos habitar na região onde surgem os samaritanos. Então, um exemplo de que se o país não soubesse se defender, naquele contexto, ele era destruído, né? Tanto fisicamente falando, morrer muitas pessoas, quanto culturalmente falando, religiosamente falando. Por esse motivo, Israel tinha que guerrear, porque se Israel não guerreasse, eles seriam destruídos pelos outros povos.
como aconteceu no futuro, mas Deus preservou Judá porque Deus tinha um plano de salvação, o Messias nasceria da tribo de Judá e tudo mais. Então é esse contexto que a gente encontra aqui no livro de Samuel, com Davi guerreando, porque Davi justamente está evitando que a nação seja destruída. E a cidade de Jerusalém era uma cidade que estava no meio do país. Se aquele povo, os jebuseus, continuassem lá, eles poderiam espalhar ali em Israel a sua cultura, a sua religião, a sua idolatria e atrapalhar totalmente a nação de Israel como um todo. Por esse motivo, Deus executa esse juízo e manda ali Davi destruir completamente ali. Na verdade, o texto não diz o que acontece com os jebuseus que estavam em Jerusalém. O texto diz que Davi tomou a cidade. Eles podem ter fugido ou Davi pode ter matado todo mundo. Mas a regra da guerra no Antigo Testamento impedia de matar mulheres e crianças. Era somente os homens que eram os guerreiros da cidade. Então tem toda uma ética na guerra no Antigo Testamento. Deus permite a guerra, mas tem algumas regrinhas que estão lá em Deuteronômio, certo? E aí a gente vai para o texto bíblico. Eu vou ler aqui na NVI, aqui a revista aí atualizada, só para você entender essa questão dos coxos. O texto vai falar assim, ó, capítulo 5, versículo 6. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Então aqui, cegos e aleijados é uma figura de linguagem que o povo usa lá para dizer: olha, Davi, vai ser muito fácil te vencer. Qualquer um te vence. Até alguém que não enxerga, alguém que não sabe andar, vai te vencer. Na verdade, ele não está dizendo que o exército deles era formado por cegos e aleijados. Ele não está dizendo que os cegos e os aleijados iam lutar contra Davi. É uma figura de linguagem, uma maneira de depreciar o inimigo. Você é tão fraco, isso aqui vai ser mamão com açúcar, vai ser igual tirar doce de criança. Vai ser fácil te vencer. Então aqui ele não está sendo literalmente cegos e aleijados, é uma figura de linguagem para dizer que é muito fácil vencer Davi. E aí o versículo 7 vai dizer: mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser cidade de Davi. E aí ele veio, versículo 8 vai falando como foi a conquista, e aí no final do versículo 8 fala assim, ó, e é por isso que dizem: os cegos e os aleijados não entrarão no palácio. Meio que se tornou um ditado popular naquela época. Os cegos e aleijados não entrarão na casa. O texto original fala na casa, não no palácio. Poderia ser a casa de Deus, como o templo, ou o palácio, que seria o palácio de Davi. No entanto, na época da da tomada de Jerusalém, quando Davi toma Jerusalém, não existia nem palácio e não existia templo, nenhum dos dois ainda. E aí entra aqui mais uma questão de figura de linguagem. Não é que Davi não permitiu que não entrasse na casa dele, no palácio dele, ou na casa de Deus, quando foi construído depois o templo, por exemplo. Não é que Davi não permitisse que entrasse cegos e aleijados, muito pelo contrário. Isso aqui foi mais uma figura de linguagem em relação àquele acontecimento, e Davi respeitava a lei de Deus. Se você ler Levítico 19:14, anota aí, Levítico 19:14 e Deuteronômio 27:18, Deus dá instruções para o povo com relação às pessoas deficientes. Respeitar, não, fala até assim, não coloque o pé para fazer tropeçar o cego. Então, Deus tinha essa preocupação em relação às pessoas deficientes. E Davi, mais na frente, ele ajuda, por exemplo, Mefibosete, que era aleijado, filho do seu inimigo, no caso ali, era filho de Jonatas, e na verdade que era parente de Saul, que era o seu inimigo, por exemplo. Então, quando a gente vê a questão de Davi tratando de Mefibosete, colocando Mefibosete dentro da sua casa, a gente entende que esse texto aqui não está falando literalmente que Davi não vai aceitar cegos e aleijados. Então a gente vai entender que é figurado, é uma figura de linguagem, certo? Então, eu acho que ficou claro aí essa questão da tomada de Jerusalém. Em relação à aplicação, muitos vão falar assim: mas e agora? Como que eu faço a aplicação desse texto? Vamos lá. Na aplicação, você tem que olhar o personagem principal do texto. Quem é o personagem principal da história? Deus. Muita gente fala assim: é Davi. Não, não. Deus é o personagem principal de qualquer narrativa bíblica.
Então a gente tem que olhar para o personagem principal. Qual é o propósito divino aqui? O que é que está acontecendo? Como que isso serve para nós? Como que eu pego um texto bíblico que fala de guerra, que fala de morte, que fala de... enfim, e aplico para os dias de hoje? A gente tem que observar aqui o seguinte, que tudo que Davi faz, tanto no tópico 2.1, que é a conquista de Jerusalém, e o tópico 3.1, que fala das realizações militares de Davi, já vamos entrar então logo no tópico 2.1, as realizações militares, que fala que Davi conseguiu vencer vários povos, feriu, sujeitou, matou, tomou, ele foi derrotando os filisteus, continuando aquela conquista que Josué não fez por completo. Então aqui Davi continua cumprindo a vontade de Deus de juízo sobre esses povos. E como que eu aplico isso na nossa vida? Como que eu trago isso para nós? Tem, claro, algo bem mais profundo que a gente pode buscar aqui, mas de forma assim bem direta Davi fazia tudo na dependência de Deus. Davi estava obedecendo a ordem divina e ele confiava em Deus. Todas as vitórias que ele tinha, era Deus que estava dando para ele. Então a lição que fica para nós é qualquer coisa que você for fizer, seja fácil, seja difícil, coloque na dependência de Deus. Olha para qual é o propósito de Deus para aquilo ali. Por que você tem que fazer isso? Qual é a motivação para você fazer isso? E confia que Deus está contigo. Foi assim que Davi fez. Davi sabia que estava cumprindo a vontade de Deus. E a gente pode até exaltar Davi pela sua coragem, pela sua fé, por ser um bom guerreiro. Mas o foco aqui não é Davi. Se você fizer uma aplicação muito voltada para Davi, você vai fazer uma aplicação antropocêntrica. Se você fizer uma aplicação mais olhando para o projeto divino, como que Deus age aqui, você faz uma aplicação mais teocêntrica e cristocêntrica, voltado justamente por causa da obediência de Davi, confiando em Deus. Eu tenho falado isso desde quando eu falei de Davi e Golias. A gente tratou em aulas anteriores sobre isso, que ali em Davi e Golias, Davi confiou em Deus porque Deus deu a vitória para ele, não porque Davi era bonzão, mas porque Deus conquistou aquilo para ele. Então a lição que fica principal aqui é confia em Deus que ele vai te dar a vitória. Confia que Deus está no comando, coloque Deus na frente de tudo que você faz, assim como Davi fez. Amém? Vamos agora para o tópico 3.3, que contempla também um pouco do tópico 3.2. O tópico 3.3 fala o culto público. Então fala assim, Davi fez consideráveis mudanças no culto público. Aí entra a principal complicação. Fala assim, os sacerdotes eram Zadok e Aimeleque. E aí entra uma confusão muito grande. Quem era o sacerdote na época de Davi? Será que era Aimeleque? Quem era Aimeleque? Aimeleque não morreu lá atrás? Vamos lá, vamos entender a história. Aqui em Samuel, 2 Samuel 8,17, que é o versículo citado na lição, diz o seguinte: Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes e Seraías, escrivão. Bem, aqui o texto deixa bem claro que o sacerdote era Aimeleque, filho de Abiatar. Por quê? Vamos ver outras passagens que falam a mesma coisa. Primeiro livro de Crônicas, 18:16. Abimeleque, filho de Abiatar. Aqui não é Aimeleque, é Abimeleque. Mas alguns acreditam que era uma pequena variação. Abimeleque e Aimeleque eram o mesmo nome, a mesma coisa. Primeiro livro de Crônicas, 24:6. Aimeleque, filho de Abiatar. E aí, e o 2 Samuel 17, que a gente leu aqui agora, então temos 3 passagens que dizem claramente que o sacerdote naquela época era Aimeleque. Tem Zadok também. Zadok ele é citado só no 2º livro de Samuel, não é citado no 1º. Então alguns entendem que Zadok foi colocado como sacerdote por Saul. E quando Davi entrou, não quis tirar o sacerdócio dele, mas quis colocar aquele que ele confiava e ficou 2 sacerdotes. Tá? Então vamos entender a história. Quem era esse Aimeleque? Será que houve um erro na escrita? Tem várias explicações tentando explicar isso aí. Porque qual é o problema? Quando a gente lê lá atrás, no capítulo 21, versículo 2 do primeiro livro de Samuel, diz o seguinte... Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo
21, versículo 2. Fala assim: Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me deu uma ordem e me disse, né, ninguém sabe que te envio e tudo mais. Então aqui diz que o rei enviou ele, né, ali para fazer uma missão. A gente já estudou isso. E mais na frente, disse que Saul mata Aimeleque, capítulo 22, versículo 16. Respondeu o rei: Aimeleque morrerás, tu e toda a casa de teu pai. E depois Saul mata Aimeleque, né, e aí Aimeleque está morto. Vamos lá para o livro de Marcos, capítulo 2, versículo 26. Marcos 2, 26. Jesus está com os discípulos colhem espigas no sábado, os fariseus criticam Jesus, e aí o livro de Marcos, no livro de Marcos, Marcos registra essa história, e Marcos cita o nome do sacerdote. Jesus fala assim, ó, Marcos 22, 2, 26, na verdade, 22 na cabeça, como entrou na casa de Deus no tempo do sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição. E aí vem mais uma complicação. Se Jesus falou que naquela época o sacerdote era Abiatar, e aí em Samuel está dizendo que era Aimeleque que deu os pães para Davi. E aí fica essa confusão, porque o texto diz que Abiatar era filho de Aimeleque. Tá? Vamos lá, para você entender. Na ordem, Aimeleque era o sacerdote que deu o pão para Davi. Jesus disse que, na verdade, era Abiatar. Só que Abiatar era filho dele. O que as pessoas entendem aqui? Que nessa época, Aimeleque era muito velho, e Abiatar já oficiava como sumo sacerdote. Era comum naquela época. A gente vê que, no caso de Eli, os seus filhos oficiavam como sumos sacerdotes também, Ofni e Finéias. Apesar de serem tudo errado e tal, mas eles faziam o trabalho de sumo sacerdote, por quê? Porque Eli estava muito velho. E no caso de Aimeleque, parece que é a mesma coisa. Aimeleque provavelmente já estava muito velho e Abiatar estava ajudando ele como sumo sacerdote. Então quando Jesus disse que o sacerdote naquela época era Abiatar, Jesus não estava errado. E nem o texto bíblico também está errado. Provavelmente era o filho ajudando o pai. Então os dois atuavam como sacerdote, pai e filho, que isso era muito comum acontecer. O pai já muito velho, o filho mais novo já estava lá oficiando como sumo sacerdote. Então aqui eu não vejo nenhum problema na passagem de Marcos e na passagem de Davi aqui em Samuel, onde Davi vai lá pegar os pães da proposição. Continuando a história, né, Aimeleque, que era o sacerdote pai de Abiatar, é morto por Saul no capítulo 22, né, 22, versículo 16, Saul mata os sacerdotes. E aí o texto diz, bem claro, que esse Aimeleque, no capítulo 22, versículo 11, ele era filho de Aitube. Então tinha Aitube, Aimeleque e Abiatar. Né, aqui, Aitube, Aimeleque e Abiatar. Esse Aimeleque, filho de Aitube, é morto por Saul. E o seu filho, Abiatar, foge e encontra Davi. Né, e isso fica bem claro, capítulo 22, versículo 20, de 1 Samuel. Então, Abiatar, filho de Aimeleque, escapa. Né, e ele vai até Davi no versículo 23, versículo 6, na verdade. Capítulo 23, versículo 6. Ele encontra com Davi. Então, Aimeleque dá os pães da proposição para Davi, Saul mata Aimeleque e Abiatar, seu filho, foge e vai ao encontro de Davi. Então, essa é a sequência da história. Quando a gente chega no capítulo 8, versículo 17, onde diz que Aimeleque agora não é o pai de Abiatar, mas é o filho de Abiatar, surge a confusão. Eu espero que você esteja acompanhando o raciocínio. Né? E aí, quem é pai e quem é filho? A explicação tem uma explicação que eu considero fraca, que diz o seguinte, que o pai e filho tinham o mesmo nome. E é por isso que escrevi uma hora Aimeleque pai de Abiatar e Abiatar pai de Aimeleque, e aí fica essa confusão, um filho do outro, né? Como se os dois tivessem o mesmo nome. Essa explicação eu acho um pouco fraca. A explicação mais convincente é que Abiatar também teve um filho e colocou o nome de Aimeleque, que era em homenagem ao pai dele. No caso, o neto tem o mesmo nome do avô. Isso é comum até nos dias de hoje. Então vamos acompanhar o raciocínio? Aitube tem um filho chamado Aimeleque. Isso aqui é do lado de Eli, viu? Da família de Eli. Aitube tem um filho chamado Aimeleque.
Aimeleque tem um filho chamado Abiatar. E Abiatar tem um filho que coloca o nome de Aimeleque também. Então não tem nenhuma inconsistência no texto bíblico. Fica bem claro que Ahitube está vivo, né? Vamos aqui, por exemplo, 2 Samuel 15, 24. Né? Logo no segundo livro de Samuel, isso reforça essa explicação. 2 Samuel 15, 24 fala assim, ó: eis que Abiatar subiu e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Então, Abiatar continua vivo, continua oficiando como sacerdote também, mas, de acordo com 2 Samuel 8,17, ele tinha um filho, né, que chamava Aimeleque. E aí daí não tem nenhuma confusão. Né? E por que é importante nós entendermos isso? Primeiro, para mostrar que a Bíblia não tem nenhuma inconsistência, isso é muito importante. E segundo, mostrar a preocupação de Davi em seguir a lei de Deus, de que o sacerdócio tinha que estar na família de Arão. Tanto Zadok quanto Aimeleque e Abiatar pertenciam à linhagem de Arão. Um era de um lado dos filhos de Arão, o outro era do outro lado dos filhos de Arão. Todos os dois pertenciam à linhagem de Arão. Então aqui tem uma preocupação de Davi em fazer o culto da forma correta. É um contraste com Saul, que Saul, muito pelo contrário, matou os sacerdotes, não gostava das coisas de Deus, e aqui mostra o zelo de Davi pelas coisas de Deus, pelo sacerdócio, por fazer tudo corretamente. Então aqui fica essa lição, né? A lição que fica aqui do tópico 3.3 para nós é que nós temos que ter sim reverência no culto, na adoração, na organização do culto, nos louvores, nas pregações, fazer tudo conforme a palavra de Deus. Davi tinha essa preocupação, ele queria fazer tudo conforme a palavra de Deus, queria fazer tudo organizado, por isso que ele coloca como sacerdócio ali 2 homens que estavam da linhagem de Arão, eram dois sacerdotes justamente porque ele não quis tomar a decisão de tirar um e colocar o outro. Quem fez isso mais na frente foi Salomão, mas também direcionado por Deus, cumprindo a profecia que já tinha sobre a casa de Eli. Né? Mas Davi teve essa preocupação de preservar a vida desses sacerdotes, de ajudar e restabelecer a adoração a Deus que já tinha sido perdida devido ao reinado de Saul, que não tinha essa preocupação. Certo? Então eu chego no final dessa aula, pode não ter sido assim tão clara, porque são passagens complicadas de se explicar. O nosso tempo aqui é curto, eu não posso ficar aqui 1 hora explicando. Eu acho que já até passei do meu limite, né, do que eu pretendo fazer, mas eu tentei aqui transmitir de certa forma o que o texto bíblico diz sobre essas questões. Espero que você, que é professor DBD, possa aí continuar estudando, aprendendo mais, busque além desse vídeo, busque outros vídeos, busque outros PDFs, busque outros conteúdos para que você possa aprender e levar uma aula de excelência. E aí não esqueça de baixar o material que eu deixei aqui sobre aplicação, você vai estudar sobre aplicação, fazer uma boa aplicação na sua aula, certo? Então entre no site DBD em Foco também, né, deixe lá, faça o seu cadastro, né, aproveite a promoção que está fazendo e se inscreva no nosso canal do YouTube. A paz do Senhor, até a próxima aula.